dois tipos de gráfico. Eu vou colocar um outro gráfico. No gráfico, coloca a parte 6. Você vai colocar dois gráficos. Procurar lá no gráfico 2, colocar o título, e no gráfico 6 vai colocar dois gráficos. Certo? Aí, atividade. Pode abrir o seu? Bom dia, gente. Bom dia. Ficou bom, né? 2 minutinhos a gente começa, tá? Isto é, 1.587 casos. Então, isso é diferença. 7% estava cumprido. A semana de início dos sintomas, né? Aí no gráfico a gente vê que foi maior lá na 12ª semana, aí quando teve 7.000, e alguma coisa de mais casos, Covid-19, teve 218 casos. E outros, então você não conhece esse caso. Gráfico de linha. Bom, gente, acho que a gente pode começar já, deu 7h35. Só aceitar o Daniel aqui. Aí, conforme o pessoal for aparecendo, eles vão acompanhando. Hoje eu quero... Deixa eu arrumar o bate-papo aqui. Pronto. Hoje eu quero terminar de... Vamos fazer aquele último exercíciozinho. Eu vou falar para vocês de uns ângulos notáveis. Aí a gente vai fazer mais alguns exercícios para
para a gente entrar no próximo tópico, na próxima aula. Essa aula aqui de hoje, então, vai ser basicamente para resolver alguns exercícios. Gente, tá todo mundo aí? Me dá um sinal de vida. Fala sim, ou então não. Olha lá, o Matheus deu sinal de vida. Bom, Ariel também. Arthur, beleza. Então, só para saber se vocês estão aí mesmo acordados. Então, como eu disse, a gente vai focar nessa primeira aula de hoje mais em exercícios e para na próxima aula a gente continuar no próximo tópico. Aí, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Na última aula, que foi ontem, nós tínhamos feito até essa letra C, o exercício da letra C. Então, eu quero fazer com vocês ainda esse 22. E agora que eu vi, ficou invertido. Invertido não, repetido. Por que esse 21 está aqui de novo? Pronto. Aí a gente fala dessa partezinha aqui, das razões trigonométricas nesses ângulos. E aí já resolvemos mais alguns exercícios aqui para frente, ó. Então, vamos lá. Deixa eu aceitar a Heloísa aqui. E vou abrir o bate-papo aqui, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me falem, tá? Pronto. Vamos lá. Nesse exercício 22, aqui a gente tinha visto, o que a gente viu ontem? Que a gente deu uma reforçada naquelas relações que a gente já tinha falado há um tempo atrás. Aí, aqui a gente viu as 3 relações, que é de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, que o tangente é seno sobre cosseno, e que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do complemento dele, ou seja, o outro ângulo que aparece lá no triângulo, sem ser o de 90 graus. E aqui a tangente é o inverso uma da outra. Então, o seno é igual ao cosseno do outro, do complemento, já a tangente é igual ao inverso. Aí a gente fez alguns exercícios disso, ó. E esse 22 também é dessa parte, mas vocês vão ver que ele é bem tranquilinho, esse exercício. Ele fala assim, ó. Veja como Ana descobriu os valores aproximados de seno de 40, cosseno de 40 e tangente de 40. Aí, olha lá, o que ela fez? Ela pegou uma régua e um transferidor, aí ela construiu um triângulo retângulo no qual um dos ângulos tem 40 graus. Então, esse ângulo que ela fez com 40 graus. E escolheu 5 centímetros para medir a hipotenusa. Então, aqui tem 40 graus, e aí ela decidiu que essa hipotenusa aqui teria 5 centímetros. Aí ela só fechou o triângulo aqui, ó, fechou aqui e fechou aqui. Com a régua, ela mediu, então, 3,2 centímetros e 3,8 centímetros. Aí ela falou, em seguida, efetuou alguns cálculos e obteve os valores desejados. Utilize, então, os procedimentos desenvolvidos por Ana, ou seja, a gente pode usar todos esses valores aqui, ó, e efetue os cálculos e determine os valores aproximados de seno, cosseno e tangente de 40. Ou seja, gente, toda essa história aqui era só porque ele queria o seno, cosseno e a tangente de 40. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que responder aqui embaixo, porque ele não está deixando escrever aqui em cima. Eu copiei lá de um outro quadro. Então, vou responder aqui embaixo. Ó. Aí, vamos lá. Ele quer seno, cosseno e tangente, então é só a gente lembrar das relações. Ó. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é 3,2. Hipotenusa é 5. Então, 3,2 dividido por 5. Gente, estou travando? Parece que minha internet está instável. Se eu travar, vocês me falam. Tá? Vocês me avisam se eu travar. Então, 3,2 dividido por 5, aqui dá 64 centésimos. 0,64. O cosseno de 40
a gente encontra fazendo cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai ser 3,8 dividido por 5. E aí, 3,8 dividido por 5 dá 0,76. Por último, a tangente, a gente pode ou fazer ela utilizando aqui as medidas do triângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente, ou a gente pode fazer seno sobre cosseno, esse 0,64 dividido por 0,76. Qualquer um dos dois vai dar o mesmo resultado. Eu vou fazer utilizando as medidas lá do triângulo. Então, vou fazer cateto oposto, que é 3,2, dividido por cateto adjacente, que é 3,8. E isso vai dar aproximadamente 0,84. Então, esse era só calcular seno, cosseno e tangente de 40, utilizando as medidas que ele deu aqui. Ó. 5, 3,2 e 3,8. De boa esse, né, gente? Não vou conseguir. Ó, só calcular seno, cosseno e tangente. E aí, gente, o que eu quero comentar com vocês na aula de hoje? Já, isso aqui era só para a gente relembrar mesmo. Aqui, agora, a gente vai ver as razões trigonométricas para esses ângulos aqui, ó, de 30, 45 e 60. O que acontece? Esses ângulos aqui, o ângulo de 30, 45, 60, o ângulo de 90 e 180 ele também entra, só que aqui nesse caso a gente foca nesses três porque eles são os principais. Esses ângulos aqui, eles são chamados de ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis, de 30, 45, 60, eles são muito comuns de aparecer. Então, por exemplo, em construção, em montagem, por exemplo, em imóveis, em várias situações aparecem esses ângulos de 30, 45, 60. Tanto que eles recebem esse nome de ângulos notáveis. Por ser ângulos notáveis e por ter essa situação de que eles aparecem muito, esses três ângulos aqui, obrigatoriamente, a gente precisa saber qual que é o valor de seno, cosseno e tangente. Assim, por que eu falo obrigatoriamente? Porque pode ser que vocês peguem uma prova e apareça lá um cálculo para o ângulo de seno de 30 graus e... Deixa eu ver... Gente, estou dando uma travada? Estou travando? Sim ou não? Pra mim, não. Tá de boa? Beleza. Porque a Mariana tinha mandado aqui para mim. Zé Gabriel, eu vou colocar lá, tá? Essas aulas. Tenho que organizar todas lá no YouTube e vou mandar lá na plataforma também. Gente, ó, então, como eu estava comentando, qualquer coisa vocês me falam, tá? Se eu estiver travando. Porque apareceu aqui mesmo que eu estava instado. Então, esses ângulos, como eu estava dizendo, se a gente, por exemplo, pega um exercício e lá nesse exercício eu preciso calcular o seno de 30, por exemplo, o exercício ele não é obrigado a dar o valor de seno de 30. Por quê? Porque o 30 é um ângulo notável. Se é um ângulo notável, a gente precisa conhecer o valor dele. Por sorte, a gente consegue montar uma tabelinha como essa aqui. Vocês vão ver que tem até uma musiquinha que a gente pode cantar para montar esse tipo de tabela. Só que eu quero, nesse momento aqui, pelo menos mostrar para vocês de onde que a gente tira cada um desses valores de seno, cosseno e tangente, de 30, 45 e 60. Para calcular, então, por exemplo, de onde que eu tiraria o seno e o cosseno e a tangente de 30 e 60 graus? Para a gente descobrir esses valores, eu preciso trabalhar com um triângulo do tipo equilátero. Lembra que um triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Então, vou chamar aqui esse lado de A, esse lado de A e esse lado aqui de A também. O
que acontece num triângulo equilátero também? Além de ter todos os lados iguais, ele também tem todos os ângulos iguais. E nesse caso, todos os ângulos dele medem 60 graus. Não importa qual triângulo equilátero que seja, qual a medida do lado que seja, sempre vai ser 60 graus. Então lá 60 graus e aqui 60 graus. Outra coisa que também acontece nos triângulos equiláteros. A altura que eu puxo para qualquer ladinho dele sempre divide o ângulo que está onde ele está passando em duas partes iguais. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou puxando uma altura. E se eu estou puxando uma altura, aqui está fazendo 90 graus. E, como eu disse para vocês, ele divide o ângulo em duas partes iguais. Então, aqui é 30, aqui é 30. Além de dividir o ângulo em duas partes iguais, ele também divide o lado em duas partes iguais. Então, se aqui mede A, ele vai dividir aqui em duas partes iguais, ó. A sobre 2, A sobre 2. Pronto. Se a gente analisar um desses triângulos que eu dividi aqui, ó, vou pegar esse aqui, por exemplo. A gente vai ter um triângulo do tipo retângulo, e olha os lados, os ângulos que apareceram lá para mim. O ângulo de 30 e o ângulo de 60 graus. Então, a partir desse triângulo aqui, eu conseguiria determinar para vocês, então, o valor de seno, cosseno e tangente. Como que eu poderia determinar isso? Primeiro, eu preciso saber quanto que é essa altura. Se eu fizer Pitágoras aqui, ó, o A sobre 2, eu consigo descobrir essa altura aqui rapidinho. E aí, essa altura para um triângulo, eu já vou colocar direto aqui para vocês, porque, como eu disse, dá para a gente fazer por Pitágoras aqui. Então, aqui, essa altura é A raiz de 3 sobre 2. Pronto. Se eu quero seno, cosseno e tangente de 30, seno, por exemplo, cateto oposto sobre hipotenusa. Aí a gente vai chegar lá, o seno de 30 graus, cateto oposto, que é A sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é A. Aí a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, simplifica aqui, pronto. Olha lá, não importa qual triângulo, qual valor de A que seja, o valor do seno de 30 é igual a meio. E o cosseno de 30? Cateto adjacente, que é A raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é A. Aí, de novo, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta o A de cima com o A de baixo, então fica a raiz de 3 sobre 2. E a tangente? Tangente de 30 vai ser igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ficaria... Ou então pode até pegar o seno de 30 sobre o cosseno de 30. Não, pode pegar também esses dois que a gente sabe que dá certo. Ó. Ficaria assim, então, tangente de 30 é cateto oposto, A sobre 2, sobre a hipotenusa, que é A raiz de 3 sobre 2. Um A no numerador com A no numerador, simplifica. 2 no denominador com 2 no denominador, simplifica. Então, sobraria 1 sobre raiz de 3. Como a gente não pode deixar a raiz lá embaixo, eu vou racionalizar aqui, então, e fica raiz de 3 sobre 3. Pronto. Nesse caso, a gente descobriu seno de 30, cosseno de 30 e tangente de 30. Por aquelas relações que a gente estudou ontem, automaticamente a gente já descobriu, então, cosseno de 60, ou melhor, cosseno de 60. Lembra lá? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Cosseno de 30, então eu já descobri seno de 60. E a tangente, eu pego o inverso. Pegando essa aqui, ó, que é 1 sobre raiz de 3, porque aqui a gente racionalizou. Então, se eu pegar essa, 1 sobre raiz de 3, o inverso vai ser
a tangente de 60 vai ser o inverso da tangente de 30, que é trocar esses dois aqui de lugar. Então, raiz de 3 sobre 1. Pronto. Nesse caso aqui, com esse triângulo equilátero, a gente determinou ó, seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus. No ângulo de 45, ao invés da gente, por exemplo, então, trabalhar com um triângulo equilátero, a gente teria que trabalhar com um quadrado. Nesse de 45, eu vou um pouco mais direto com vocês. Ó. Com um quadrado, o que a gente conseguiria fazer? Eu sei que o quadrado tem todos os lados iguais, então eu vou chamar aqui de A e A. E eu sei que todos os ângulos dele também têm 90 graus. Se eu passo uma diagonal, ele divide esses ângulos em dois ângulos iguais de novo. Então, aqui foi 45 e 45. A diagonal de um quadrado, a gente consegue calcular fazendo simplesmente a raiz de 2. Pronto, de novo, eu tenho outro triângulo, retângulo, só que esse triângulo retângulo, agora os ângulos que aparecem dentro dele são ângulos de 45 graus. E aí, a partir dele, a gente consegue determinar seno, cosseno e tangente de 45 graus. Sendo que o seno vai ser ó, cateto oposto sobre hipotenusa, aí vai cortar o A com o outro A. Ai, gente, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu aceitar um pessoal aqui. Aí. Ó, então ficaria cateto oposto sobre a minha hipotenusa, aí o que eu teria? Cateto oposto é A, minha hipotenusa é A sobre raiz de 2, simplifica aqui, ficaria 1 sobre raiz de 2, que se eu racionalizar, fica raiz de 2 sobre 2. E esse seno de 45 é o mesmo cosseno de 45, porque ó, lá é o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Então, o complemento de 45 é o 45, então seno e cosseno são iguais. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, então é igual a 1. E aí, com esses resultados, então, a gente consegue determinar e construir essa tabelinha. Então, olha o que eu tenho. Ó. Por exemplo, se eu precisar do cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Se eu precisar tangente de 60, raiz de 3. E aí, como eu disse para vocês, tem uma forma que a gente pode fazer, que a gente pode construir essa tabela aqui, utilizando tipo um macetezinho, para a gente lembrar lá de cada um desses valores. E aí esse macete, de repente, ajudaria lá na hora de lembrar. Ó, igual eu falei, tem uma musiquinha que a gente pode cantar, mas eu não vou cantar a musiquinha para vocês, porque eu não sou bom cantor. Mas eu vou falar para vocês, pode ser? 30, 45, 60. Ó, olha o que a gente pode fazer para lembrar do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Na linha do seno, no 30, 45 e 60, a gente põe 1, 2, 3. Na do cosseno, a gente põe o contrário. 3, 2, 1. Todos esses que a gente colocou, coloca sobre 2. Então, sobre 2, sobre 2. Tudo sobre 2. E desses que eu coloquei no numerador, a gente põe a raiz no 3 e no 2. Então, onde apareceu 3 e 2, a gente põe a raiz. Pronto. Olha lá, a gente já montou seno e cosseno. Tá vendo que ficou igualzinho? Então, a regrinha para o seno e cosseno é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, aí põe a raiz no 3 e no 2. Aí a tangente é a única que é meio assim, diferentinha. Aí a gente fala que a tangente é diferente. Veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, se lembrar da regrinha aqui, ó, para o seno, cosseno e a tangente, nunca esquece lá esses valores. Ó. E aí, como eu disse para vocês, cuidado, porque
Se cair algum desses ângulos notáveis, pode ser que o exercício não te dê esses valores. Pode ser que ele dê também, não tem problema. Mas o enunciado lá não é obrigado a dar o valor desses aqui. Agora, se for qualquer outro ângulo, por exemplo, apareceu lá um ângulo de 32 graus. Esse ângulo, como ele não é notável, aí esse sim, a gente não é obrigado a saber o valor. Então, só os que a gente precisa saber, tanto que tem até a tabelinha que a gente precisa montar, é esse aqui, que é o de 30, 45 e 60 graus. Vamos treinar aqui com alguns exercícios que eu separei lá. E aí, qualquer dúvida, vocês me falam, tá? Todo mundo caladinho hoje, nem o Igor, que sempre fala comigo, não tá falando hoje. Brincando, gente. Ó, vamos lá então. Quero começar direto aqui nesse exercício 24. Vou colocar para cá. E aí nele a gente vai ter que acabar usando algumas dessas relações aqui, ó. Aí o que ele me falou então aqui no 24? No triângulo retangular, temos que o cosseno de alfa é 12 13 avos. Então, ele já me deu o cosseno desse ângulo. Aí ele quer que a gente calcule seno e tangente. Bom, gente, observem que se ele me deu cosseno, então o que eu já sei, ó? Deixa eu ver se ele vai deixar escrever em cima. Não vai. Eu copiei de outro quadro. Então, peraí, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa questão aqui de novo. Deixa eu deletar isso aqui. Um minutinho, gente. Eu já arrumo isso aqui. Era o exercício 24. Não, gente, na verdade, eu vou pular esse 24. Não quero fazer isso, não. Vou direto pro 25. 25 não, esses outros que eu separei aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá o 29, 30. Não, eu quero, então, outros. Esse, o 25 aqui vai dar certo e o 28, são os dois que eu quero. Então. Ó, vamos fazer esse 25 aqui primeiro, depois eu pego o 28. Ó, o que ele quer? Use os triângulos a seguir, calcule seno, cosseno e tangente de 30, 60 e 45 e confira os valores com a tabela dada na página anterior. Na verdade, gente, a gente já acabou fazendo isso já, né? Esse 25 aqui, igual que eu vi, é exatamente o que a gente fez bem aqui, ó. Então, a gente usou o triângulo, calculou seno, cosseno e tangente de 30, 60 e aqui também de 45. Então, o 25, coloquei ele aqui à toa, porque a gente já fez ele. Meio que inconsciente, mas fizemos. Já o 28, ele é uma pequena aplicaçãozinha. Então, o 28 vai dar certo. Pelo que eu quero. Ó, no 28, ele fala assim... uma corda BC forma um ângulo de 30 graus, então tem essa corda BC aqui, e está formando 30 graus, com o diâmetro da circunferência representada abaixo. Aí ele falou, qual é o comprimento da corda? Então eu preciso saber qual que é esse valor de X aqui, sabendo que o raio da circunferência mede 1,5 centímetro, ou seja, 1,5 centímetro. Tá, se o raio mede 1,5 centímetro, automaticamente eu já sei que o diâmetro vai ser o dobro disso aqui, ou seja, vai ser 3 centímetros. Então, essa medida aqui de baixo eu já sei que é 3 centímetros. Como apareceu um ângulo de 30 graus, então eu vou pensar em alguma relação, alguma razão trigonométrica daquela, que utilize hipotenusa, que é os meus 3 centímetros, e cateto adjacente.
porque é o que está compartilhando o mesmo lado que o ângulo de 30 graus. Então, a relação que usa cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Cosseno de 30 graus, então, vai ser cateto adjacente, que é o meu x, que é o que eu quero descobrir, sobre hipotenusa, que é 3. O cosseno de 30, pela nossa tabelinha aqui, ó, vamos lá, o cosseno está aqui, 30 está aqui. Então, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, é esse resultado que eu vou usar lá. Ó. Então, ficaria raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 3. Multiplica aqui cruzado, ó. A gente tem, então, 3 raiz de 3 é igual a 2x. Se eu passar esse 2 dividindo, 3 raiz de 3 dividido por 2 centímetros. Aqui a gente não precisa ficar resolvendo as raízes, tá bom? Pode deixar lá quando ela não é uma raiz exata ou um quadrado perfeito, a gente pode deixar dessa forma. Então, lembrou lá da tabelinha, a gente consegue então resolver quando aparecer 30, 45, 60. Igual eu estava falando para vocês, é diferente se aparecesse qualquer outro ângulo lá. Então, por exemplo, aparecesse um ângulo que eu estava falando, tipo, 58 graus. Quando aparecer um ângulo do tipo não notável, aí o exercício ele vai ter que dar o resultado para a gente, ele vai ter que dar o valor do seno, cosseno e tangente. Se ele não der, é porque ele vai fornecer para a gente uma tabela como essa aqui, ó. Olha essa tabela, como que ela é massa. Ó, essa tabela é uma tabela de razões trigonométricas. E aqui nela, ó, a gente conseguiria determinar, a gente consegue coletar dela, os valores de seno, cosseno e tangente de ângulos de 1 grau até 89 graus. Por que não pega lá os dos outros, por exemplo, de 90, dos próximos? Porque aí a gente vai começando a trabalhar com ângulos obtusos, e aí os ângulos obtusos a gente pega sempre o outro lado, que pega o ângulo agudo. Por isso que seno, cosseno e tangente aqui a gente trabalha só com ângulos do tipo agudos. Vem de 1 grau até 89 graus. E aí, aqui, igual eu falei para vocês, apareceu no ângulo lá, no exercício, o ângulo de 58 graus. Pronto, eu tenho aqui na linha dos 58, ó, o valor de seno, o valor de cosseno e o valor da tangente. Olha lá, 0,848 para seno, aqui para cosseno e aqui para tangente. Então, com essa tabela, a gente consegue resolver ângulos que não são do tipo notáveis. Até os notáveis aparecem aqui, ó, mas eles aparecem como formato de número decimal, tá vendo? Ó, de 60 graus. Aqui é seno, aqui é cosseno, aqui é tangente. Lá a gente descobriu ele e deixou eles com raízes, mas aqui não, aqui eles colocaram como números decimais. Então, para a gente ver se a gente consegue pegar lá certinho, ó, esse exercício aqui. Gente, uma outra forma de determinar esses ângulos aqui também, ó, sem você ficar coletando a tabela, é usando calculadora científica, ó, igual essa minha aqui que eu estou mostrando para vocês na tela. Lá na telinha aparece a funçãozinha, não sei se vocês conseguem ver aí, ó, a funçãozinha sin, cos e tan. É seno, cosseno e tangente. Então, com uma calculadora científica como essa aqui, a gente consegue encontrar os resultados também de seno, cosseno e tangente. Nas calculadoras de celular também, pelo menos o meu, quando coloca em pezinho assim, ele fica uma calculadora normal. Mas aí quando gira ele vira uma calculadora científica. Aí na calculadora científica também aparece lá, tá vendo? Sin, cos e tan. Então é seno, cosseno e tangente. Tem aplicativo também para calculadoras científicas, digitar lá na App Store ou no Play Store. Calculadora científica, vai ter lá 1 milhão de calculadoras científicas. Aí daria para a gente determinar também com essas calculadoras. Por isso que ele até coloca uma calculadorinha aqui, ó. Ele fala para a gente usar um calculador para efetuar as operações. Então, aqui a gente tem o passe livre para usar a calculadora. E aí,
vamos lá, em cada um desses ele quer que a gente descubra o valor de x. Como é que ele me deu o ângulo de 18, me deu cateto oposto e me deu cateto adjacente, então eu vou usar a relação tangente de 18 graus. Por que tangente? Porque é a relação que usa cateto oposto e cateto adjacente. Aí vamos lá, tangente de 18. Tangente, ó, 18 graus está aqui, a tangente é isso aqui, ó. Então é 325 milésimos. Então vai ficar 0,325, que é igual a x sobre 10. O 10 passa multiplicando, nem precisa fazer com o calculador aqui, né, gente? Já que é multiplicação por 10, é só dar uma casa para frente. Então ficaria 3,25 unidades de medida, de comprimento. Ele não falou, especificou qual que é. Então, tá vendo? Me deu o ângulo, a gente vai lá na tabelinha, coleta lá qual que é o valor e aplica aqui na expressão. Essa letra B. Para a gente fazer essa letra B, ó, ele me deu alguns ângulos. Ó, ele me deu de 40 graus, me deu esse ângulo de 27 graus, e me deu essa medida aqui de 5 graus. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é pensar, para descobrir o x, é pensar em descobrir esse y. E aí, para descobrir esse y aqui, eu vou observar esse triângulozinho menor. Ó. Porque aí, nesse triângulo menor, y é cateto adjacente do 40 e 5 é a hipotenusa. Então, pronto. Eu já tenho hipotenusa, tenho o ângulo, facinho para eu descobrir esse cateto adjacente aí. Ó. Então, cosseno de 40. Por que eu estou usando cosseno? Porque é o que usa cateto adjacente e o que usa hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa. E aí, cosseno de 40, vamos lá na tabela. Ó, o 40 já está aqui. Então, 40 está aqui. O cosseno é a segunda colunazinha. Então, é 0,766. Então, 0,766. É igual a y sobre 5. Então, meu y vai ser 5 vezes, deixa eu fazer aqui, 5 vezes 0,766, que é 3,83. Pronto. Descoberto, então, esse valor de y, que é 3,83, agora eu vou considerar o triângulo maior, esse grandão aqui, ó. Porque aí nele, agora, considerando esse ângulo de 27 graus, eu tenho cateto oposto e eu quero saber hipotenusa. Então, a relação que usa cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, seno de 27 graus é cateto oposto sobre hipotenusa, que é o que eu quero descobrir. Vamos lá, 27 graus está aqui. Seno é o primeiro, ó. Então, é 0,454. 0,454. Então, 0,454 é igual a 3,83 dividido por x. O x passa multiplicando, o 0,454 passa dividindo, então vai ficar 3,83 dividido por 0,454. Isso deu aproximadamente 8,44. Então, 8,44. Esse é o valor de x, então. Gente, tranquilos? Ou não? Nessa partezinha aqui. Tranquilo. Tranquilo? Próxima aula, hoje ainda, né? A gente faz mais esses dois aqui, ó. Esses três, na verdade, que eu separei. E aí a gente já fala do próximo tópico, que é lei dos senos e lei dos cossenos. A hipotenusa era 5. Deixa eu voltar lá. Zé Gabriel, o que acontece? Era 5 nesse triângulo menor, ó. Então, nesse triângulo menorzinho, a hipotenusa, ela vale 5. Tanto que eu usei
o 5 aqui, tá vendo? Só que quando eu considero o triângulo maior, o triângulo grandão aqui, ó, eu não olho mais para aquela